1 Reis 19, verso 4. Vou ler aqui todo o texto para que você entenda e que possamos extrair todos os princípios que aqui existem. Este momento que nós vamos ler conta a história de Elias, o profeta Elias. Só para você lembrar, profeta Elias, dentro da cultura judaica, dentro de toda a Torá ou todo o Antigo Testamento, são os dois grandes personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Moisés e Elias são os maiores homens que foram usados por Deus. Então nós estamos falando de um grande homem de Deus, que fez aquele momento que todos nós lembramos, caindo fogo do céu, naquela batalha contra Baal e os profetas de Baal. Vemos ele orando para que houvesse seca, que não viesse chuva sobre a terra, e não choveu. Depois ele ora para que a chuva retornasse, e assim acontece. Foi aquele que Deus usou na primeira vez que a Bíblia relata de alguém ressuscitando dos mortos, quando ele ora pela a filha, pelo filho daquela viúva, e ressuscita que já estava morto. Enfim, um homem tremendamente usado por Deus com milagres e sinais. Mas no meio da história nós vemos um momento na vida dele que todos os teólogos, e já vi até psicólogos estudando este momento e dizendo: Elias tem todos os quadros neste momento da vida dele. Ele estava numa depressão, e uma depressão profunda, porque ele chega a pedir a morte para si. Vamos ler a partir do verso 4 no capítulo 19. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia. Veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Olha aí o quadro de depressão. Pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro. Olha aqui, gente, pausa rapidinha. O quadro de depressão, ele precisa ser tratado. Quero deixar claro que precisa ser tratado em todas as áreas. Então nós vemos aqui Deus fazendo isso, porque a depressão pode ser, e com certeza é algo espiritual, mas também precisa ser tratado na área física. Então existem algumas coisas fisicamente também que são importantes estarmos destacando. Entre elas, nós vemos aqui que Deus permitiu Elias o quê? Dormir, ele descansou. Então faz parte desta cura da depressão, esse cuidado com o físico. Então nós vemos aqui que ele dormiu debaixo do zimbro, um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Alimentou, houve um cuidado com o seu físico. Então levanta-te e come. E ele olhou e viu junto à cabeceira, nós vamos trazer isso para um sentido espiritual agora, um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Uma forma milagrosa, apareceu ali uma botija de água e um pão que foi assado, cozido em brasas. Então, irmãos, nós vemos aqui esses dois elementos da ceia do fortalecimento, o pão e a água, que daqui a pouquinho você vai receber. Voltou segunda vez, logo na sequência, comeu, bebeu e tornou a dormir. Verso 7, voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Mais uma vez, dormiu, comeu, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantando-se, pois, comeu e bebeu, comeu o pão e bebeu a água, e com a força daquela comida caminhou 40 dias. Hoje você vai comer do pão e beber desta água consagrada, que simboliza o pão, a palavra de Deus, que alimenta a nossa alma, e a água, o Espírito Santo. E na força da palavra e do mover do Espírito Santo, você vai ter força para continuar essa caminhada e alcançar o teu propósito, vencer toda barreira que possa existir. E ele então caminha até Horebe, o monte de Deus, o mesmo monte, ou parte ali naquela região do Monte Sinai, onde Moisés teve um encontro com Deus. Ali entrou numa caverna, preste atenção, entrou numa caverna. Aqui que eu quero trabalhar muito, aonde pessoas, quando estão nesse quadro
entram em cavernas, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Por que você está nesta caverna, Elias? Ele respondeu, aí vem toda a resposta de Elias: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei sozinho. Um outro quadro que eu quero destacar: solidão, fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: vai e põe-te neste monte perante o Senhor. E quando ele estava naquele monte, o mesmo monte, o Sinai, ou Monte Horebe, ele estava ali, Deus se manifesta de algumas formas. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs a entrada da caverna. Teve várias manifestações, mas foi na brisa suave que ele encontra Deus. E novamente veio uma voz e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? A mesma resposta: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas às espadas, e eu fiquei só e procuro me tirar a vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho. Amém? Vai e volta ao teu caminho. Volta para aquilo que eu te chamei para fazer. Não pare. Volta para a tua missão, para o teu propósito. Sai da caverna e volta para o teu propósito. Amém? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Eu te peço, fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, dando um glória a Deus bem forte, dando um aleluia mais forte ainda. Pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. O que fazes aqui foi a pergunta de Deus para Elias. E eu creio que esta pergunta permanece aqui ecoando nos corações, principalmente para aqueles que estão talvez em alguma caverna. Eu vou falar sobre isso. Talvez esteja beirando ali um momento de desânimo, de angústia, quem sabe até uma depressão. A pergunta é: o que você está fazendo aí? Volta para o teu chamado, levanta a cabeça. Irmãos, mas vamos voltar para a história de Elias, que a pouquinho a gente entra aqui no tema da mensagem. Elias, como eu já falei, foi um personagem da Bíblia tremendamente usado por Deus. Milagres e sinais. Tantas maravilhas, e ele passa por esse momento de tanta depressão. Sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? Eu quero que você carregue esta primeira palavra de uma forma muito profunda aí dentro de você. Mesmo com toda a manifestação de poder, de milagres, de maravilhas, isto não sustentou Elias, não impediu de Elias passar por aquela fase da vida dele. O que eu quero dizer com isso? O que te sustenta não é maravilhas, sinais, não é este poder com milagres e sinais, não, isso não sustenta. Sabe, irmãos, isso aí pode ser algo até gostoso, é bom, e muitas pessoas às vezes até correm atrás. Eu vou atrás porque eu ouvi dizer que tem um pregador, ele é tremendamente usado por Deus, e acontece milagres, e vai atrás daquele pregador, daquele missionário, porque aí as coisas vão acontecer, vai mudar. Deixa eu te falar mais uma vez, por mais que Deus se manifeste com milagres e sinais, isto não vai sustentar a sua vida. Quantos que talvez você conhece que já receberam milagres
viram Deus fazer coisas tremendas na sua vida, viram milagres, curas, viram ali uma provisão de Deus, e mesmo com todos os milagres que essa pessoa recebeu, hoje não estão mais na presença de Deus. Estou falando a verdade, sim ou não? Muitos estavam aqui com a gente, sentados nessa poltrona, experimentaram milagres, experimentaram uma cura, mas por algum motivo se afastaram da presença de Deus. Porque milagres não sustenta um cristão. O que sustenta um cristão, e esta é a palavra principal que eu quero que você leve para casa, é relacionamento com Deus. É o que nós vamos ministrar semana que vem, é joelho no chão, é intimidade com Deus, é isso que sustenta, não é o que Deus faz, mas é quem Ele é a presença dEle que nos sustenta, a intimidade que vai te sustentar. Glória a Deus, aleluia, igreja. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez aí com alegria? É a presença dEle que vai te sustentar. Por isso, irmãos, que nós vemos nesse texto tantas coisas. Ele entra agora numa caverna. E eu comecei aqui a estudar e eu vi que até mesmo dentro da psicologia, no estudo da psicologia, se fala muito sobre cavernas emocionais. E o que significa essas cavernas? São lugares de fugas, aonde a pessoa ela não quer ser confrontada, onde a pessoa ela quer fugir de uma situação, a depressão, e até mesmo quando a pessoa ela quer a morte para si, na verdade ela não está querendo morrer, ela quer fugir de uma situação, e acha que esta é a saída. Mas irmãos, são cavernas que a pessoa ela entra. E em nome de Jesus, a palavra de Deus para Elias, quando Elias estava naquela caverna, perguntou: o que você está fazendo aí? E eu quero que você ouça a voz de Deus. Se você hoje está beirando uma caverna, quem sabe até entrou numa caverna, a palavra de Deus é: o que você está fazendo aí? Não é o seu lugar. Esta fuga, porque a fuga pode acontecer de várias formas. Tem pessoas que usam essa fuga, a caverna, dos vícios. A pessoa, para fugir de uma realidade, ela entra para o mundo das drogas, ou entra para o mundo dos vícios, da bebida, do álcool, ou ela vive num mundo de ilusão, de mentiras, e ela vive uma vida, então, toda baseada em fantasias e mentiras. Tudo isso são cavernas. A prostituição, a pessoa acha que ali ela vai encontrar felicidade quando tiver, tantos e tantos casos de relacionamentos. Tudo isso são cavernas que o diabo quer que você entre. Porque, irmãos, a caverna é um lugar escuro, é um lugar onde não há confronto. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Por isso Deus está dizendo: o que você está fazendo aí nesta caverna? Porque, como eu disse, a caverna não tem luz. A caverna é um lugar onde você não tem visão, você não enxerga. Há um outro texto da Bíblia que diz o seguinte: a tristeza pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? É o mesmo simbolismo. A caverna, igual uma noite, é escuridão, aonde a pessoa ela não tem visão, não tem a luz. O que o diabo quer fazer? Quer prender pessoas na escuridão, sabe, de não conhecer as promessas, de não conhecer a luz da palavra de Deus. E a pessoa, ela fica debaixo das mentiras que o diabo tem colocado. E ela então entra nessa caverna por causa dessas mentiras, ou passa essa noite inteira em tristeza porque não tem a luz da palavra. Mas no momento em que a palavra de Deus ela entra na sua vida, as promessas de Deus, o que Deus fala a teu respeito, entra luz. E assim como uma noite inteira a tristeza reina enquanto há escuridão, quando amanhece o dia, o sol da justiça, a luz da palavra começa a brilhar, anula as mentiras do diabo e entre as verdades de Deus, a alegria vem.
A caverna é um lugar de escuridão, porque não há luz, não há a revelação da palavra. Mas nesta noite, você está recebendo a palavra de Deus na sua vida. E esta palavra é como aquele pão e a água do Espírito Santo. Rios de água viva já estão fluindo neste lugar. E você vai sair dessa caverna, porque a caverna não é o teu lugar. Volta para o teu caminho. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Aleluia! O que fazes aqui? Irmãos, eu vejo ali ainda Elias solitário. Ele mesmo afirma por várias vezes: fiquei sozinho, não tem mais ninguém. Sabe, um dos sintomas de quem vai para a caverna, ele busca a solidão. Ele foge de relacionamentos. Em nome de Jesus, nunca deixe situações que você possa passar na sua vida, os problemas, te levar para o isolamento. Deixar de congregar, deixar de estar na casa de Deus, junto com seus irmãos, deixar de participar de uma célula onde há comunhão, deixar de participar dos grupos missionários de comunhão com os irmãos. Porque quando a pessoa entra na caverna, ela quer se isolar, quer, tirar todo e qualquer relacionamento. Tudo isso são sinais da depressão, sinais de quem está numa caverna. O isolamento é uma pena terrível. Você já deve ter visto aí em documentários, em filmes, a solitária. Quando lá na penitenciária, alguém vai receber uma pena, ser penalizado, leva ele para uma cela. E não é só a questão dele estar ali trancado, ele não pode ter mais nenhum contato humano, porque a solidão, o isolamento pode ser mais doloroso do que as punições físicas, porque o relacionamento é necessário para o crescimento e para o bem-estar da pessoa, e o isolamento fere essa necessidade humana fundamental. Irmãos, não se isole, busque todos os dias, primeiramente a presença de Deus, mas também busque a comunhão com os irmãos. Não pare nunca de congregar. Por quê? Porque isso é um dos sintomas de isolamento, de alguém que quer entrar na caverna. E a pergunta de Deus: este não é o teu lugar, o que você está fazendo aí? Volta para a tua jornada, volta para o teu caminho. Irmãos, aqui eu quero já caminhar para o final, porque temos ainda vários momentos aqui que eu quero realizar. E eu vejo aqui, irmãos, ainda algo tão maravilhoso, porque quando Elias chega ali, ele come do pão e da água, e que daqui a pouco vocês vão receber, mas naquele momento, ele espera ter um encontro com Deus, a alma dele anseia pela presença de Deus, ele estava no lugar que era marcado pela manifestação da presença de Deus, Monte Horebe ou Monte Sinai, aonde Deus se manifestou de formas tão poderosas. Então ele está aguardando, ou Deus vai ouvir o meu pedido, vai me matar, vai tirar a minha vida, ou algo vai acontecer aqui, mas eu não posso mais ficar nesta caverna, não posso mais ficar nessa depressão. E talvez você que aqui veio nesta noite está com esse mesmo sentimento, algo vai acontecer aqui. E quando Elias estava ali esperando, diz o texto que veio então um grande vento, e ele pensou, é aqui, é agora, algo vai acontecer, e o vento soprou tão forte que as rochas se fenderam, mas Deus não estava naquela manifestação. Veio então um terremoto, talvez ele lembrou, foi assim que aconteceu com Moisés, Deus vai se manifestar no terremoto. Deus não estava no terremoto. Veio o fogo, sim, o Monte Sinai, Deus fez aquele cume da montanha pegar fogo, era a glória de Deus, Deus vai estar aí. Não estava também, mas veio uma brisa, um vento suave,
E ali estava a presença de Deus. Irmãos, aqui eu quero que você seja agora tocado por Deus. Porque talvez você esteja vivendo assim: Deus, será que eu preciso de um terremoto, uma ventania, algo que vai ser um rebuliço? Eu volto a falar o que eu falei no início. Não é através de grandes manifestações, milagres, maravilhas, porque Elias viveu tudo isso e não impediu dele entrar em depressão. É num simples vento calmo, uma brisa, que a presença de Deus se manifesta. Eu disse no início, é no relacionamento. Quando alguém sussurra, isso aqui é tão lindo. Primeiramente, é porque ele está falando algo específico para você. Porque Deus se manifestou ali como se fosse um sussurro para Elias. Por quê? Porque não era algo para todo mundo ouvir. Não era algo, sabe, para que todos ouçam. Deus queria falar específico com Elias. E nesta noite Deus também está sussurrando, porque Ele quer falar diretamente com você, para a tua necessidade, te dizendo: o que você está fazendo aí? Sai daí desta caverna, volta, não pare, volta para a tua missão, para o teu propósito. É algo específico. E quando alguém sussurra, como eu disse, se eu quero falar algo ali para o Tony, que está aqui na frente, aqui, fala: ei, Tony! Todo mundo está ouvindo, vai chamar a atenção de todo mundo. Mas eu não quero, eu quero chamar a atenção dele. Eu falo: ei, Tony! É com você, Tony. Deus está assim: ei, é com você. Só que, se eu falar daqui: ei, Tony! Eu não estou conseguindo ouvir direito. Mas ele percebe que é um sussurro. O que ele tem que fazer? Levanta aí, Tony, me ajuda a pregar ele, vem cá. Ei, Tony, ele tem que fazer o quê? Se aproximar. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Fala um negócio aqui no seu ouvido. Quando alguém sussurra, é porque está te chamando para mais perto. Deus está te chamando para bem perto, porque Ele te ama tanto, e é a presença dEle que te cura. Obrigado, Tony. O sussurro é Ele te chamando: vem para perto. Sabe, todo o estrondo do Monte Sinai com Moisés não conseguiu fazer o que o silêncio do Monte do Calvário fez. O sussurro do Monte do Calvário transformar vidas. Todo o estrondo, fogo no Monte Sinai não fez com que aquele povo mudasse de vida, mas o sussurro da cruz trouxe a transformação das nossas vidas. Fica de pé um pouquinho, eu quero orar com você. Aleluia, Deus. Uri Kandalaya. O que você